Vou te mostrar aqui um gráfico que são as ações da Petrobras hoje. Isso aqui é a queda das ações da Petrobras na abertura de hoje. Para você ver, aqui embaixo está o volume, quer dizer que é quantas pessoas estão comprando e vendendo nos outros dias. Aqui é o tamanho do volume de negociações hoje. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, caiu. Caiu, não caiu, despencou, caiu 20%. A Petrobras perdeu 20% do seu valor de mercado hoje, em algumas horas. Em 2 horas e meia, a Petrobras perdeu 70 bilhões de reais só na Bolsa do Brasil, fora os 28 bilhões de reais que perdeu na Bolsa de Nova York na sexta-feira à noite. São 98 bilhões de reais que o Bolsonaro já fez a Petrobras perder assim, ó, do dia para a noite. Eles falam, mas Thiago, é só a Petrobras? Não, a Eletrobras caiu 10% hoje, o Banco do Brasil estava caindo 10% hoje na última vez que eu vi, porque estão desabando as estatais, porque o Bolsonaro falou que vai interferir em todas elas e já falou que o presidente do Banco do Brasil está com os dias contados, ele também vai ser substituído. Quer dizer, o Bolsonaro virou o inimigo número 1 do mercado financeiro e a reação está sendo brutal. O mercado financeiro está fazendo desabar os papéis dessas ações. Todas as agências de risco já estão aumentando o risco Brasil gradativamente nos últimos meses, mas agora o risco Brasil não foi hoje, mas eles estão aumentando o desinvestimento no Brasil. Como? Estão colocando os papéis dessas estatais brasileiras, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil e as outras todas, e mudando a recomendação de compra forte ou de compra para neutra ou para venda forte. A Petrobras era compra forte até sexta-feira. Até quinta-feira. Hoje, a Petrobras é venda forte, quer dizer, a Credit Suisse, o Bloomberg, as grandes corretoras do mercado financeiro, os grandes analistas dizem venda muito Petrobras, porque vai cair. E ó, quando eles falam vende, o pessoal vende, aí o que acontece? Cai. Aí eles falam, acertei. Por quê? Porque a Petrobras vai lucrar menos se o Bolsonaro fizer o que está prometendo fazer, só que tem um problema. O Bolsonaro vai fazer isso, ele corre um risco enorme de acabar completamente com a empresa, porque a gente sabe que o pessoal do governo Bolsonaro não entende nada de economia, ainda mais um general babão que está agora que vai entrar, assumir a Petrobras, e eles fazem tudo o que fazem errado. A briga do Bolsonaro é válida, a esquerda tem uma briga da esquerda, que é a briga por preços mais justos e contra o mercado financeiro. Só que o Bolsonaro está comprando essa briga fortíssima sem saber como brigar. A coisa vai ficar bem difícil para o Bolsonaro e, infelizmente, para o Brasil inteiro. Eu vou explicar tudo aqui, mas antes, um segundo. Se quer ver a casa cair, se inscreve no canal e curte o vídeo. Um segundo, é de graça e você ajuda a fortalecer a oposição a esse desgoverno Bolsonaro. Porque, ó, mesmo quando a intenção é boa, que é o quê? Que é mudar a política de preço da Petrobras, o Bolsonaro deixa o Brasil inteiro em risco. Eu vou explicar aqui já já. E se você é contra o desgoverno que está matando as pessoas, que está deixando as pessoas morrerem na pandemia, que está deixando as pessoas morrerem com falta de oxigênio, falta de vacina, se inscreve no canal. Aqui a gente denuncia. Ontem e anteontem rodou o nosso carro de som em Porto Alegre. Também rodou ontem na carreata eu vou mostrar aqui já já o vídeo, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E também a gente rodou no Rio de Janeiro, em vários bairros do Rio de Janeiro essa semana. Rodamos em São Paulo, em Osasco, em Manaus, Fortaleza, Salvador. A gente rodou em várias cidades nas últimas semanas. Não, Salvador não, Fortaleza. E quem quiser ajudar essas ações do canal para ir para cima do governo Bolsonaro e mostrar para a população que ele é o responsável pelo caos econômico, pela inflação e pela falta de vacina e pelas mortes na pandemia, se inscreve no canal e embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou um segundinho você clicando em Seja Membro, você ajuda muito. E no primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay, Apoie-se e conta bancária para quem quiser ajudar as ações do canal. Mas ó, um segundo se inscrever você já ajuda muito. Agora vamos falar sobre o caos econômico no Brasil. No final do vídeo eu mostro um trecho da carreata de ontem lá na Ilha do Governador. Vamos falar sobre o caos econômico, o que está acontecendo. Olha só, hoje saiu a notícia de que o Bolsonaro, um dos motivos, o estopim para ele demitir o presidente da Petrobras, ainda não foi demitido, ele tem até março no mandato, mas não será reconduzido. Um dos estopins foi que o Bolsonaro não pagou, o Bolsonaro ordenou e ele não quis pagar 100 milhões de reais para SBT e para Record. SBT e Record, que são dois canais bolsonaristas, o Bolsonaro sempre dá entrevista lá, no SBT principalmente, o Silvio Santos é assim com o Bolsonaro, o ministro das Comunicações que está liberando uma verba gigantesca para o SBT, ele é genro do Silvio Santos, nunca entrou tanta grana fácil no bolso do Silvio Santos, nunca entrou, e de todos lá, do Ratinho, deles todos. Aí o Bolsonaro já não estava gostando do Castelo Branco, que é o presidente da Petrobras, falou,
paga tanto para SBT, para Record. Na minha terra isso se chama propina, que é você pagar alguém para falar bem usando dinheiro público, dinheiro que não é dele, Bolsonaro. Tá. Aí ele mandou pagar, não quis pagar o presidente, foi demitido. E aí o Bolsonaro falou que vai interferir no preço. Ele já falou. Ele fala que não, mas ele fala que sim logo depois. E ele deu uma entrevista hoje em que, olha, para mim inacreditável. Eu nunca imaginei ver o Bolsonaro, aquele cara que era neoliberal, que era contra a interferência do Estado, falar o que ele está falando isso. Eu imaginaria o Lula falando isso, imaginaria qualquer pessoa da esquerda falando isso, mas jamais o Bolsonaro. Esse é o tamanho da briga que ele está arranjando. Imagina a direita vendo ele falar isso. Olha só. E outra coisa, dia 20 de março encerra o prazo aí da vigência do atual presidente. É direito meu reconduzi-lo ou não. Ele não será reconduzido. Qual o problema? É sinal que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras. Atender os interesses próprios de alguns grupos no Brasil, nada mais além disso. Agora, o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil? E outra coisa, dia 20 de março encerra... Você vê o Bolsonaro soltando o petróleo é nosso ou é de algum grupo do Brasil? O mercado financeiro só quer lucrar. Você pensa, mas o Bolsonaro virou comunista? O Bolsonaro agora é petralha? O que aconteceu com o Bolsonaro? Petralha não pode ser porque o PT é progressista e o Bolsonaro investe numa pauta conservadora, racista, uma pauta de nós contra eles. Mas o discurso na área financeira mudou completamente. Era aquele discurso do Paulo Guedes de vamos privatizar tudo. Ele foi eleito com isso. E aí o que aconteceu? Assume Bolsonaro, o Paulo Guedes começa a falar, olha, são 70 privatizações. Ele deu uma lista de 70 estatais para privatizar. Aí ele deu essa lista para o pessoal do mercado financeiro, para o pessoal do DEM, do PSDB, seja para a direita. Isso foi em fevereiro de 2019. Essa lista vinha desde antes do Bolsonaro ser eleito, mas o governo de transição, tema para o Bolsonaro, fez essa lista. Aí o Guedes mudou essa lista de 70 empresas para 17 no final de 2019. Pessoal do DEM, Rodrigo Maia, do PSDB, estava por aqui falando, eram 70, passou um ano, você não privatiza nada e agora são 17? Tá. Passada a pandemia, o Paulo Guedes fez um novo plano de privatização com 4 empresas. E veja bem, não privatizou nenhuma. Passou metade do governo Bolsonaro e eu vejo até agora boa parte da esquerda repetindo, e ó, eu tô falando isso faz mais de um ano, quem acompanha o canal sabe, mais de um ano. Eu vejo boa parte da esquerda repetindo que o Guedes e os Chicago Boys estão entregando tudo, o que importa é a política entreguista do Guedes. O quê? O Guedes não privatizou nada. O mercado financeiro... O PSDB fez uma carta, e eu fiz vídeo aqui sobre isso. O PSDB fez uma carta antes da pandemia, endereçada ao Paulo Guedes, dizendo, o PSDB não apoia mais a política econômica do governo Bolsonaro porque vocês não são liberais e nem neoliberais. Vocês estão mais para a esquerda do que para a direita. PSDB falando isso e dando um ultimato ao Guedes. Mudou o quê? Nada. Nada. Inclusive, começaram a acusar o Guedes de que a reforma da Previdência não sairia se dependesse do Guedes. Só saiu porque o Rodrigo Maia fez absolutamente tudo para essa reforma sair. E a reforma administrativa, o Arthur Lira já começou a dar umas alfinetadas no Guedes, falando, a gente está esperando a equipe econômica mandar. E o Guedes, a gente sabe que o Guedes odeia servidor público, falou em colocar um escorpião ou uma granada, não lembro, no bolso do inimigo, que o servidor público é parasita, tudo mais, mas a reforma tá no Ministério da Economia e não sai de lá. Eu não sei se são servidores do Ministério da Economia que não querem que saia essa reforma, essas reformas, essas privatizações estão atrasando o Guedes. Pode ser? Pode. Mas o que acontece é o seguinte, além de estar tudo atrasado e o mercado financeiro já está bravo com o Bolsonaro, e lembra, quem está acompanhando há algum tempo lembra, quando a Ford saiu do Brasil, a Globo, a grande mídia começou a bater no Bolsonaro na questão econômica, coisa que não fazia. O Bolsonaro era blindado na questão econômica. Porque, falei isso aqui ontem, o pessoal do mercado financeiro, eles se aliam ao fascismo se isso for, se tiver alguma promessa de lucro para eles. Mas, quando essa promessa vai embora, aí eles estão contra o fascismo, estão contra tudo. Aí eles vão para cima. Essa promessa de lucro começou a ir embora no começo desse ano e eles perceberam, opa, não vai ter o lucro prometido pelo Bolsonaro em 2018, não vai ter privatização, não vai ter nada. Aí veio o Arthur Lira, deram uma trégua para o Bolsonaro. O Bolsonaro teve uma trégua de algumas semanas antes dessa eleição do Arthur Lira e de uma semana, 10 dias depois da eleição. A Globo virou amiguinha do Bolsonaro, batia nele em outras áreas, mas na área econômica virou amiguinha do Bolsonaro de novo. Aí aconteceu o quê?
Aconteceu o que? O Bolsonaro vai lá e fala numa live que a política de preços da Petrobras tá ruim, que tá muito caro. Discurso da esquerda. Eu venho falando isso aqui desde que o Plantão Brasil começou. Eu lembro de um dos primeiros vídeos do Plantão Brasil. Eu morava ainda na República Dominicana e eu falava, olha, a política de preços da Petrobras é assim, assado, estamos vendendo as refinarias, estamos mandando óleo cru para os Estados Unidos para refinar lá e comprando óleo refinado em dólar. Isso é a coisa mais burra que alguém pode fazer. Qualquer empresa que não fosse estatal que estivesse fazendo isso, seus donos seriam, seus donos seriam pessoas loucas de fazer uma coisa assim, ou alguém da empresa responsável por isso seria demitido na hora. O que estão fazendo é dando lucro para os americanos a troco de quê? Quem está ganhando para dar esse lucro bilionário, não, trilionário para os norte-americanos, em troca do povo brasileiro pagar mais combustível? Eu falava isso aqui. Aí o Bolsonaro, em algum momento, acho que ele assistiu o Plantão Brasil, ele começou, opa, o problema é o seguinte, o Bolsonaro ele vai começar a interferir nessas empresas todas e ele não sabe como fazer. O estatuto dessas empresas foi completamente mudado depois do golpe contra Dilma, porque o golpe contra Dilma foi para roubar o nosso petróleo, para não deixar que o PT assumisse, para impor essas reformas, para deixar o povo mais pobre e mais dependente cada vez mais dos investimentos privados, que não vão vir nunca, vão vir quando acabar o golpe, daqui a muitos anos, que é quando a lei do teto de gastos for removida, que é um gatilho. Você para completamente a economia, foi isso feito logo depois do golpe contra Dilma, com a lei do teto de gastos, e você faz a economia voltar quando você tira essa lei, né? A lei é para durar 20 anos, mas não vai durar nem 10, a esquerda voltando vai ser a prioridade número 1, por isso que eu falo, se inscreve no canal, curte o vídeo, a gente precisa de maioria no Congresso para lutar contra o mercado financeiro, porque o mercado financeiro tem maioria, o Bolsonaro não tem, a esquerda não tem, o mercado financeiro tem ampla maioria e quando não tem eles compram. Os lobistas já devem estar lá em Brasília, ou não em Brasília, devem estar fazendo suas ligações para os deputados dizendo, o Bolsonaro agora é nosso inimigo, não é mais amigo não. É isso que está acontecendo. Nesse exato momento, não tenha dúvida, porque eles estão perdendo muita grana. Eu vou te mostrar uma coisa aqui sobre as ações da Petrobras e você vai entender o tamanho do dinheiro que eles estão perdendo. E aí, você vai ver, isso aqui é quanto custava uma ação logo antes do impeachment da Dilma, R$4, dá para ver aqui, 4,87 BRL, isso é quanto custava uma ação da Petrobras em 26 de fevereiro de 2016. Tá, aí agora, essa página do Google é meio ruim, eu vou te mostrar quanto estava custando ontem. Estava aqui, peraí, agora está custando 21, ontem estava custando exatamente, não dá para ver aqui direito, mas dá, porque eu não consigo selecionar, mas dá para ver aqui no site que estava quase em 30, estava custando 28 e alguma coisa. Agora imagina você o cara que pegou, não o cara, estou falando um conglomerado financeiro com milhares de investidores, que pegou alguns bilhões, vamos supor 10 bilhões de reais, pegaram 10 bilhões de reais e compraram a ação da Petrobras, não a 4, mas a 5 reais, compraram a 5 reais. Quando a ação da Petrobras bateu 20, esses 10 bilhões já valiam 40 bilhões de reais, sem fazer nada, só por ter comprado quando valia 5. Só que estava 28. Agora você imagina o pessoal que comprou a 15, comprou a 20, e aí estava 28. Os caras estavam tendo um lucro extraordinário. Aí de repente, em um dia, em 2 horas, de 28 cai para 21, tá agora uma queda de 20 e poucos %. Imagina você perder 20 e poucos % de bilhões de reais em 2 horas. Eles estão por aqui com o Bolsonaro. E aí, como o estatuto dessas empresas mudaram depois do golpe, exatamente para não permitir esse tipo de intervenção, tem que ser uma coisa muito bem feita com os especialistas. O Bolsonaro devia chamar o pessoal da União dos Petroleiros, da Federação dos Petroleiros, da Associação dos Engenheiros do Petróleo e falar, gente, vem cá, é só gente de esquerda, spoiler, só gente de esquerda. Chega e fala, gente, vem cá, o que a gente faz para mudar essa política de preço da Petrobras? Vocês entendem do negócio. Mas ele não vai. Ele está chamando um general que vai obedecer às ordens dele e ele está começando, ele vai chegar para o general e falar, mude e dane-se, a gente sabe como são militares. Primeiro eles fazem, depois eles perguntam. Olha o Pazuello, que era especialista em logística, deixou faltar oxigênio em Manaus e cortou o suprimento para Manaus um dia antes de faltar, em vez de mandar mais. Esse é o nível dos militares bolsonaristas. Agora imagina o que ele vai fazer na Petrobras, na Eletrobras, e vamos lembrar, a Eletrobras e várias das suas subsidiárias estavam naquela lista de 70 estatais para privatizar do Paulo Guedes. Agora a Eletrobras vai sofrer interferência. Você acha? A privatização da Eletrobras acabou, esquece privatização, desse mal não teremos tão cedo, porque
Um governo que vai interferir na empresa porque não vai privatizar. É o oposto de privatizar. Banco do Brasil também. O Paulo Guedes estava falando em privatizar. Esquece isso. Agora o pessoal do mercado financeiro que adora o Paulo Guedes está falando, olha, eles gostam do Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes não entregou nada. Mas estão falando, o Paulo Guedes está sendo frito pelo Bolsonaro e a humilhação pública que o Paulo Guedes está sofrendo hoje é muito maior do que a humilhação pública que o Moro sofreu. Eu, Thiago, não sei porque eu não sou do mercado financeiro. Estou em vários grupos de gente de investidores e tudo mais. Eles amam o Guedes, eles odeiam o Bolsonaro. O Bolsonaro agora, para eles odeiam mais o Bolsonaro do que o PT. Se fosse PT e Bolsonaro, esse pessoal, acho que eles iam para New York. Que eles iam falar, meu Deus, dois comunistas. Eles acham que o Bolsonaro agora é comunista mais do que o Hugo Chávez. Esse é o nível do pessoal do mercado financeiro contra o Bolsonaro. E vai vir agora uma reação muito forte, porque o meu medo aqui da esquerda sobre o poder é o seguinte, a gente vai ter que brigar com o mercado financeiro em 2023, 2024, até 2026, sei lá, quando a esquerda estiver no poder, e eles são extremamente fortes, a gente está falando com trilhões de dólares que vão injetar na economia, ou desinjetar na economia, para criar uma crise e para acabar com o governo de esquerda quando a gente tentar mudar essas políticas. E deram um golpe por causa disso. Inclusive a Dilma caiu por causa disso, derrubaram a Dilma. Agora o Bolsonaro está tentando ter essa briga, é o que eu falo, é muito interessante ver o que está acontecendo, porque e você vê, hoje eu vi senadores do PT elogiando a atitude do governo Bolsonaro, defendendo e criticando o mercado financeiro, porque são pautas de esquerda. Mas é importante ver o governo Bolsonaro do jeito que ele travando essa briga, para ver como vai ser a reação do mercado financeiro. Até agora é uma reação bem enérgica, que a gente vai saber qual é a reação que eles vão ter contra nós. Que nós vamos ter que ganhar essa briga. O Bolsonaro não vai ganhar. O Bolsonaro não vai ganhar essa briga. Ou ele vai parar em algum momento, ou o mercado financeiro vai derrubá-lo com uma força que a queda da Dilma não foi nada comparada à queda do Bolsonaro. Eles vão derrubar o Bolsonaro com tudo, porque a Dilma era um governo de esquerda. O mercado financeiro já sabia o que esperar da Dilma, o que esperar do Lula, e eles lucravam. Não era do jeito que eles queriam, mas lucravam. Com o Bolsonaro não, eles não lucram, eles não vão lucrar. A coisa tá feia com o Bolsonaro, e o Bolsonaro é um traidor, ele prometeu uma coisa e fez outra. E aqui, o vídeo do carro de som que eu prometi, já para encerrar esse vídeo, que eu já tô demorando também demais, né? Olha só, aqui o carro de som que tava ontem na manifestação. Esse vídeo aqui é de um carro que está bem atrás na carreata, não dá nem mais para escutar o carro de som do canal. Mas no meu Twitter tem os vídeos do carro de som do canal, eu vou publicar mais. Eu recebi uns 100 vídeos, o carro ficou 4 horas rodando ontem com a carreata, eu recebi uns 100 vídeos. Eu vou publicar mais alguns no Twitter. Alguns que eu recebi, esse, são de outra pessoa que estava longe do carro de som, mas eu gostei desse vídeo, eu mostrei aqui, porque no comecinho do vídeo, não sei se dá para escutar, alguém falar, volta Lula! Fora Bolsonaro! Esse é o povo nas ruas contra o desgoverno. Quem quiser ajudar, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos pra cima deles. Falou!